Minha mãe levantou o dedo enrugado, os olhos arregalados e vermelhos de raiva, bem ali na escadaria da igreja, com dezenas de fiéis assistindo, e me amaldiçoou. Literalmente. Com a voz embargada de ódio, ela cuspiu as palavras: que você nunca seja amada como sua irmã é, que viva cercada de solidão, como uma cobra que morde a própria cauda. A igreja silenciou. Alguns olharam pro chão, outros viraram os rostos. Eu fiquei ali paralisada, com o estômago queimando como se tivesse engolido ácido. Minha irmã gêmea, Ana Luísa, fingia espanto. Mas eu vi o canto do sorriso dela se erguer. Ela tinha vencido mais uma vez. Eu sempre fui a sombra. Na nossa casa, Ana era o sol, o altar, a joia da coroa. A filha que venceu no tempo certo. Cursou medicina na Federal, casou com o dentista da cidade, engravidou antes dos 30. E eu escolhi design gráfico, trintei solteira e trabalhei como freelancer por anos, ouvindo que era instável. Instável, como se fosse um terremoto ambulante. Como se meu caminho fosse um fracasso só por não caber no molde da minha mãe. Mas naquele dia na igreja, o ódio da minha mãe não foi só uma explosão, foi a primeira pedra do desabamento. A treta começou por causa de uma herança. Meu avô paterno morreu, e deixou um sítio velho, um pedaço de terra encostado que ninguém queria há anos. Só que descobrimos que debaixo da terra tinha um aquífero com água mineral, e uma empresa estava disposta a pagar alto. Meus tios queriam dividir tudo igual, eu também. Mas Ana Luísa, sempre esperta, convenceu minha mãe de que ela merecia mais. Disse que eu era inútil, que só pedia empréstimo para pagar terapia, que não tinha filhos, e que ela sustentava um lar. Minha mãe comprou o discurso inteiro. Quando me opus, fui chamada de ingrata, de invejosa. Quando insisti, fui amaldiçoada. No começo, doeu. Mais do que qualquer tapa. Ouvir aquilo vindo da mulher que me carregou 9 meses, que me deu banho, que penteava meu cabelo com a mão firme, me arrancou um pedaço. Mas algo dentro de mim se reergueu. Talvez tenha sido o orgulho, ou a raiva, ou só o instinto de sobrevivência. Cortei contato. Parei de tentar agradar. Parei de explicar. Comecei, pela primeira vez, a viver por mim. A reconstrução foi lenta. No início, morei num quartinho nos fundos da casa de uma amiga. Trabalhava de madrugada, desenhava embalagens, fazia identidade visual para lojas de bijuteria, salão de beleza, food trucks. Um dos meus projetos viralizou. Uma confeitaria usou meu branding e explodiu nas redes. Ganhei seguidores, e clientes começaram a surgir de todos os lados. Montei um estúdio. Aluguei um apartamento pequeno, mas meu. Pintei as paredes com as cores que eu queria, nem rosa pastel como Ana gostava, nem bege sujo como minha mãe impunha. Era azul petróleo. Fúria elegante. Consegui meu espaço. Mas é aí que entra a parte que ninguém conta. Quando você começa a vencer, os fantasmas voltam. Foi numa terça-feira nublada que o telefone tocou. Número fixo. Quase não atendi. Isabela? É a dona Lourdes. Sua mãe caiu. Caiu como? Quebrou a perna, menina. Na escada da igreja. A mesma escada onde ela me amaldiçoou. Respirei fundo. Não era minha responsabilidade. Ela tinha a Ana, tinha o genro médico, tinha os vizinhos, os amigos da paróquia. Mas sabe aquele tipo de silêncio que pesa mais que o som de um tiro? Foi isso que veio depois da ligação. Liguei pra Ana. Ela atendeu com um suspiro de tédio. Ué, não vai lá ver a heroína da sua criação? E ironizou. Você não vai? Tô ocupada, Isa. Tenho consulta e Miguel tá gripado. Além disso, ela ainda fala mal de você. Que você é ingrata, que traiu a família. Mesmo depois do tombo, ela disse que foi castigo divino por sua causa. Desliguei. Não pela raiva, mas pela dor da constatação. Mesmo com a perna quebrada, ela ainda me via como inimiga. Mesmo assim fui. Cheguei no hospital com o estômago revirado. Ela estava numa maca, o rosto pálido, a perna engessada até a coxa. Quando me viu, não agradeceu. Nem chorou. Só virou o rosto. E o que você quer aqui? Snow. Ver se precisa de ajuda. Você? Você é a cobra. Sorri. Mas não foi um sorriso de escárnio. Foi tristeza disfarçada. Cobras também se arrastam sozinhas. Mas voltam quando precisam. Fiz o que Ana não quis fazer. Fiquei. Cuidei da alta. Levei pra casa. Fiz comida. Dei banho. Troquei curativos. Ela não agradeceu. Mas também não reclamou. O silêncio entre nós era mais barulhento que qualquer grito. Na terceira noite, acordei com um barulho vindo do quarto dela. Um choro contido. Fui até lá devagar. Encostei na porta entreaberta. Ela estava sentada na cama, olhando uma foto velha, eu e Ana Luísa aos 5 anos, vestidas iguais, no jardim da escola. As lágrimas escorriam. E eu não sabia que você era forte assim, ela murmurou, achando que estava sozinha. Senti algo dentro de mim quebrar, mas não fui até ela. Voltei pro meu quarto. Na manhã seguinte, ela me olhou com os olhos lavados de um cansaço antigo, e então disse, Ana me bloqueou. Fingi surpresa. Disse que eu sou ingrata, que sou peso morto,
Disse que só você merece mesmo lidar comigo. Minha mãe olhou pela janela. O sol da manhã batia no lençol branco. A maldição virou contra mim, né? Suspirei. Talvez tenha sido só justiça. Ela ficou quieta. Pela primeira vez, sem resposta. Na semana seguinte, algo estranho começou a acontecer. O telefone tocou várias vezes. Pessoas perguntando da minha mãe. Gente da igreja. Vizinhos. Um tio distante. E então recebi uma mensagem anônima. Você acha mesmo que ela merece seu cuidado? Abre o olho, Isa. Tem coisa que você ainda não sabe. Pergunta pra ela sobre o testamento. Testamento? Fui confrontá-la. Ela congelou. Empalideceu. O que você quer saber com isso? Que história é essa de testamento? Você me amaldiçoa, me expulsa da família, e agora tá escondendo algo. Ela tremeu. Foi Ana. Ela me convenceu a tirar seu nome. Me disse que você riria de mim quando eu morresse. Eu só queria manter a paz. E agora? Ela não respondeu, mas os olhos dela não conseguiam me encarar. Naquela noite, entrei no quarto dela às escondidas. E encontrei uma pasta verde escondida na gaveta de meias. Documentos, datas, assinaturas. E o nome dela e o de Ana. O meu, riscado com caneta vermelha. Mas o mais estranho era o que estava grampeado no final, um adendo recente, sem assinatura oficial, como um rascunho, com meu nome reaparecendo. A letra trêmula da minha mãe. E a frase escrita à mão logo abaixo. Talvez não seja tarde demais. Mas por que ela não me disse? O que ela estava escondendo de verdade? Na manhã seguinte, deixei o café esfriar na caneca enquanto encarava a pasta verde sobre a mesa. Aquela mesma que encontrei escondida entre as meias da minha mãe. O papel ainda estava ali, com meu nome reaparecendo no fim de um testamento onde antes eu tinha sido riscada como se fosse um erro de digitação, uma filha que deu errado. E aquela frase, talvez não seja tarde demais. Senti um arrepio, como se minha espinha respondesse antes de mim. Minha mãe dormia, e eu estava dividida entre duas vontades, confrontá-la ou simplesmente ir embora e nunca mais olhar para trás. Mas fiquei. Por quê? Porque mesmo depois de tudo, ainda havia um nó no meu peito, uma mistura de curiosidade, raiva e esperança. Mais tarde, ela apareceu na cozinha apoiada nas muletas, o rosto cansado, os cabelos presos com um lenço floral. Me olhou como se nada tivesse acontecido, mas eu vi o desconforto nos olhos dela. Dormiu bem? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Melhor do que nas outras noites, disse hesitando. A dor tá mais suportável. Esperei que ela dissesse algo, que mencionasse a pasta. O testamento, mas ela não tocou no assunto. Resolvi ser direta. Encontrei seus documentos. Aquele testamento, você ia me colocar de volta? Ela parou no meio do passo. O silêncio cortou o ar como faca. Você não devia ter mexido nisso, Isabela. Não devia? Depois de me riscar da sua vida? De me amaldiçoar na frente da igreja como se eu fosse uma praga ambulante? Ela suspirou e se sentou, o peso dos anos caindo sobre os ombros magros. Eu fui tola, Isa. Mas você não entende o que é ter uma filha que te desafia o tempo todo. Ana sempre soube o que dizer. Sempre foi fácil gostar dela. Porque ela te manipulava com elogios enquanto te apunhalava pelas costas. Ela arregalou os olhos, como se fosse a primeira vez que considerava essa possibilidade. Ela me bloqueou, sabe? O murmurou. Disse que eu era um peso morto. Que eu merecia apodrecer sozinha. A frase soou como uma confissão e uma punição ao mesmo tempo. Talvez mereça, respondi firme. Mas eu não voltei por você. Eu voltei por mim, porque mesmo depois de tudo, eu ainda queria encerrar esse capítulo sem sentir que deixei pontas soltas. Ela sentiu, olhando pro chão. E quanto ao testamento? Eu ia mudar, ainda não mandei pro cartório. Não sabia se era certo. Se você me perdoaria. Eu ri amarga. Você que devia pedir perdão, não esperar que eu perdoasse do nada. Ela levantou os olhos, e pela primeira vez em anos, vi um lampejo de culpa genuína. Durante os dias seguintes, ela mudou. Não de forma drástica. Minha mãe nunca foi boa em pedir desculpas, mas começou a demonstrar pequenas coisas. Pediu que eu escolhesse a comida. Me chamou para ver fotos antigas. Comentou sobre o apartamento que aluguei, perguntou como era o meu trabalho. E no momento de silêncio disse: eu nunca entendi o que você fazia com esses desenhos, mas agora vejo que você construiu tudo sozinha. Sem ajuda. Isso é admirável. Doeu, porque aquela admiração, se tivesse vindo antes, teria mudado tudo. Mas era alguma coisa. Um começo. Certo dia, Ana Luísa reapareceu. Sem avisar, bateu à porta da casa da nossa mãe, de salto alto e batom escarlate, como se fosse uma celebridade caindo de paraquedas. E Isa, ela disse, forçando um sorriso, pode me dar um minuto com a mamãe? Desconfiei. Mas deixei. Fiquei na cozinha, ouvindo cada palavra através da parede fina. Você tá doente, mãe. E a Isabela não sabe cuidar de ninguém. Olha o estado dessa casa. Tá melhor do que quando você veio pela última vez, respondeu minha mãe, fria.
Você sabe que pode confiar em mim para resolver essas coisas. Posso te levar lá para casa. Tenho plano de saúde, estrutura, mas não tenho paz com você. Silêncio. Depois ouvi passos rápidos e o som da porta batendo. Quando voltei para a sala, minha mãe estava tremendo. Ela quer que eu volte com ela, para me levar para São Paulo. Disse que ia cuidar de tudo. Tudo o quê? O testamento. Dinheiro. A venda do terreno. Era isso. O jogo havia mudado. Ana sentiu que estava perdendo o controle, e correu para recuperar. No dia seguinte, Ana me ligou. E Isa, o que você fez com a mamãe? Nada. Tô cuidando dela. Coisa que você não quis fazer. Ela bufou do outro lado da linha. Você acha que vai ganhar alguma coisa com isso? Que vai conseguir reverter o testamento? Fiquei em silêncio. Ela continuou. Ela não vai mudar nada. Mesmo que escreva num papel sem cartório, não tem validade. Isso é coisa de amador. Então por que você tá tão desesperada? Ela desligou. Mais tarde, minha mãe pediu algo inusitado. Me leva à igreja. Sério. Quero pedir desculpas. Em voz alta. Hesitei. O peso daquele dia ainda me assombrava. O olhar dos outros. A humilhação. Mas levei. Na escadaria da igreja, ela me segurou pelo braço. Olhou ao redor. Estavam lá alguns rostos conhecidos. A vizinha fofoqueira, o padre, o senhor da farmácia. E então minha mãe falou alto. Há um tempo, eu disse aqui que minha filha estava amaldiçoada. Que ela viveria só, e que nunca seria amada. Hoje eu digo que quem estava cega era eu. Ela voltou por mim quando ninguém mais voltou. Ela é a filha que eu ignorei, mas que nunca me ignorou. E se existe alguma maldição que seja essa, há de viver tempo suficiente para tentar consertar o que destruí. As pessoas ficaram em silêncio. O padre abaixou a cabeça. E eu chorei. Não porque era bonito, mas porque doeu demais ouvir aquilo tarde demais. Naquela noite, uma batida forte na porta me acordou. 3 da manhã. Era um homem. Advogado. Disse que vinha em nome de Ana. Trazia uma notificação extrajudicial. Um aviso. Ana queria a interdição da minha mãe, alegando confusão mental e influência indevida. Ela queria declarar que minha mãe não estava apta para alterar o testamento, e que eu estava manipulando ela por interesse. Fiquei gelada. No fim do papel, havia uma frase. A família precisa ser protegida de aproveitadores. No dia seguinte, minha mãe estava estranhamente calada. Eu contei tudo. Ela engoliu seco e disse. Então chegou a hora. De verdade. De hora do quê? De contar o que ela fez com seu pai. O quê? Ela me olhou com os olhos marejados. A Ana sempre foi esperta. Mas um dia, ela passou dos limites. E seu pai, ele morreu por causa de algo que ela fez. Algo que a gente escondeu até hoje. Fiquei sem fôlego. Como assim? O que ela fez? Minha mãe me encarou por longos segundos. E então sussurrou. Ela apagou os freios do carro naquela manhã. Fiquei em silêncio. A palavra freios ecoando na minha cabeça como se cada sílaba fosse um tapa. Minha mãe ainda me encarava com aquele olhar velho, amargo, mas agora pesado de culpa. E quando repetiu, ela apagou os freios do carro, eu senti o mundo ceder sob meus pés. Você tá dizendo que a Ana matou o pai? Não foi intencional, Isa, foi uma brincadeira, segundo ela. Mas acabou mal. E eu a coberti. Por medo. Por vergonha. Levantei num pulo, com o coração aos gritos. A cozinha parecia menor. O ar rarefeito. Brincadeira? Cortar os freios do carro é brincadeira agora? Ela estava revoltada. Tinha brigado com ele no dia anterior. Ele descobriu que ela roubou dinheiro do cofre da loja dele. Disse que ia cortar o cartão de crédito. Tirar o carro. Expulsar ela de casa. As palavras se atropelavam na minha mente. Eu me lembrava daquele dia. Nos disseram que foi um acidente. Que o carro capotou numa estrada de terra. Que chovia. Mas meu pai era um motorista cauteloso. Rígido com manutenção. Sempre repetia, freio é vida. Que você calou. Eu era mãe. Eu não suportava a ideia de ver a Ana presa. De ver os jornais arruinando o nome da nossa família. E o meu nome. O que sobrou dele depois que vocês me amaldiçoaram? Depois que me riscaram da família como se eu fosse um erro de impressão? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Ela chorou. Chorou como eu nunca tinha visto. Mas naquele momento, eu não queria consolo. Eu queria justiça. Saí de casa no mesmo dia. Fui pro meu apartamento, enfiei a cabeça em arquivos antigos, vasculhei toda a papelada do acidente que consegui recuperar. Entrei em contato com um amigo do meu pai, o Zé, que era mecânico na época. E ele confirmou algo que na época soou estranho. A oficina disse que o carro estava sem fluido de freio, mas o laudo oficial foi abafado. Achei que era erro, sei lá, ele falou, com a voz arrastada. Mas se você tá me dizendo isso agora, Isa, talvez tenha sido coisa braba mesmo. Não dormi naquela noite. Reuni tudo. O laudo original, as fotos, as mensagens do meu pai antes de morrer, uma, inclusive, enviada no mesmo dia. Ana Luísa vai me matar de desgosto. O que era figura de linguagem agora parecia literal.
Na semana seguinte, a bomba estourou. Minha mãe, acuada pela notificação judicial, decidiu antecipar a visita ao cartório. Ela foi comigo, de cadeira de rodas. Deixou um novo testamento assinado e autenticado. Nele, desfazia a antiga divisão. Repartia de forma justa, 50% para mim, 50% para Ana. Mas deixava registrado, em letras firmes. Declaro, para fins legais, que fui coagida por terceiros a remover minha filha Isabela deste testamento anterior. Retifico minha vontade original. Foi como acender um fósforo em palheiro. 2 dias depois, Ana apareceu em casa. Entrou sem bater, sem vergonha, com os olhos em brasa e a voz arranhando os móveis. O que foi isso, mamãe? Que história é essa de retificar testamento? É a verdade, Ana. E a verdade sempre cobra. A verdade? Agora você virou santa, é? E essa aí, ela apontou pra mim. É o quê? Mártir. E sou a filha que ficou. Eu disse. Que não te processou por calúnia. Ainda. Ana riu. Mas era aquele riso cínico, forçado, de quem tá perdendo o controle. Vocês acham que vão conseguir alguma coisa? Acha que alguém vai acreditar que um rascunho de testamento tem mais peso que o que já estava pronto há anos? Ele foi autenticado, Ana, disse minha mãe, firme, e já está nas mãos de um advogado. Ana congelou. E se você quiser brigar, tudo bem. Mas talvez eu também precise contar o que aconteceu com seu pai, aquela manhã. O sangue de Ana fugiu do rosto. Você não ousaria. O que é pior, uma mãe omissa ou uma filha assassina? Silêncio. E então, Ana quebrou a fachada. Gritou. Ele mereceu. Ele ia destruir minha vida. Ia me expulsar. Eu só tirei o fluido, só para assustar. Como eu ia saber que ele ia sair naquela manhã, naquela chuva? O mundo parou. E eu, com o celular já gravando desde o início da conversa, encostei na parede, respirando devagar. Obrigada, Ana. Agora tudo faz sentido. Ela ficou lívida. Você tá gravando? Isabela. Você já destruiu gente demais. Meu pai, minha mãe, e tentou acabar comigo também. Lembra da entrevista que perdi quando meu portfólio sumiu do e-mail? Fui atrás. O IP era da sua casa. Lembra do convite de casamento que nunca chegou? Você interceptou. Lembra quando espalhou na igreja que eu fazia aborto para justificar minha instabilidade emocional? Ela não negou. Só chorou. Pela primeira vez em anos. Mas não era arrependimento. Era desespero. Ela saiu correndo da casa. E eu soube, naquele instante, que a guerra tinha virado. No dia seguinte, registrei um boletim. Levei tudo pro advogado. A gravação. Os documentos. Os prints. O laudo antigo do carro. A promotoria ouviu. E decidiu reabrir o caso da morte do meu pai. Ana fugiu para São Paulo. Disse que ia se proteger da perseguição da própria família. Postou no Instagram uma selfie com a legenda. Às vezes, sua própria mãe se volta contra você. Judas nasceu em família também. Mas os comentários foram outro espetáculo. Muita gente lembrando da arrogância dela, da forma como sempre passou por cima de todo mundo. A máscara estava ruindo. Minha mãe, por outro lado, mudou. Começou a escrever cartas. Cartas de verdade. Com a caligrafia tremida. Cada uma era uma tentativa de me costurar de volta à vida dela. Pediu desculpas pelo vestido de formatura que ela nunca ajudou a pagar. Pediu perdão por rasgar meu caderno de desenhos aos 14, dizendo que era coisa de vagabunda. Disse que me invejava em silêncio, por eu ter seguido meu caminho sozinha, que ela admirava isso, mas não sabia como demonstrar. Eu li cada palavra com um nó na garganta. 2 semanas depois, recebi uma ligação do hospital. Minha mãe teve uma piora súbita. Uma infecção. Precisava ser internada com urgência. Corri pra lá. Ela estava pálida, os olhos fundos, mas ainda lúcida. Você veio. Claro que vim. Ela pegou minha mão com força surpreendente. Se eu morrer, não deixe ela apagar a verdade. Não deixa o mundo esquecer quem ela realmente é. Não vai morrer, mãe. Só me promete isso. Assenti. A garganta travada. O coração disparado. Ela fechou os olhos. E disse algo que eu nunca tinha ouvido da boca dela, nem quando criança. Eu te amo, Isabela. Me perdoa por ter sido tão cega. Fiquei ali, segurando a mão dela, enquanto os monitores apitavam ritmados. Mas naquele mesmo momento, recebi uma mensagem no celular. Era um vídeo. De Ana. Ela estava sentada no banco de trás de um carro preto, chorando, falando diretamente para a câmera. Se vocês estão vendo isso, é porque ela venceu, mas eu não vou pagar sozinha. Tem mais coisa que a Isabela esconde. Querem saber quem ela realmente é? No dia seguinte, recebi outra notificação judicial. Ana havia dado entrada num processo por difamação, alegando que eu forjei a gravação da confissão. Mas era tarde. A perícia confirmou a autenticidade do áudio. E junto aos documentos, laudos e depoimentos de vizinhos, o Ministério Público abriu oficialmente um inquérito por homicídio culposo, com agravantes. Enquanto isso, minha mãe piorava. Ela foi sedada e levada à UTI. Nunca mais acordou.
Morreu 3 dias depois, entre tubos e bips, sem conseguir dar o último abraço, mas com o testamento válido e sua consciência enfim lavada. No velório, Ana não apareceu. Mandou uma coroa de flores com um cartão frio. Que Deus tenha misericórdia das suas escolhas. Mas o povo da cidade já sabia. O vídeo da confissão dela, minha denúncia e a história do pai correram pelas redes. Os vizinhos cochichavam. A máscara de filha perfeita havia ruído de vez. 2 semanas depois, Ana foi intimada a depor. Fugiu. Mas não durou. Foi encontrada em um flat alugado com documentos falsos, tentando embarcar para o exterior. Foi presa. Sem direito à fiança. Hoje eu moro na antiga casa da minha mãe. Reformei cada cômodo. Transformei o quarto dela em um estúdio. E deixei a velha pasta verde no nicho da estante, como lembrança de que feridas podem virar justiça. Às vezes me perguntam se perdoei minha mãe. Eu respondo que sim. Mas não por ela, por mim. E Ana? Não espero arrependimento. Espero que ela encare o que causou. Minha maldição nunca foi viver só. Foi carregar um nome que todos tentaram apagar. Mas no fim, fui eu quem ficou. E reconstruí tudo, do nada.